Quando a gente fala sobre conservação no Brasil, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? A Amazônia, certo? É quase automático. Mas e se a maior crise de conservação do país não estiver na floresta? A gente vai analisar um material que revela um desafio gigante, um que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Olha, não dá para negar que nos últimos anos o Brasil virou uma referência. O país foi muito elogiado lá fora por ter conseguido pisar no freio do desmatamento na Amazônia. Isso mostrou para o mundo que sim, é possível crescer economicamente e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente. É uma história de sucesso que todo mundo conhece. Só que essa narrativa de sucesso, sabe, ela acaba escondendo uma outra realidade, uma bem mais preocupante. Enquanto todos os holofortes estão virados para a floresta, uma outra crise, de proporções gigantescas, está se desenrolando em outros ecossistemas que são vitais para o país. Então vamos mergulhar nisso. Que ecossistemas são esses que acabaram ficando, digamos, esquecidos no churrasco? Esse mapa aqui diz tudo, é bem visual. As áreas em verde, claro, são as florestas, com a Amazônia dominando. Mas presta atenção nessas imensas áreas em amarelo. Elas cobrem uma parte gigantesca do Brasil. Esses são chamados ecossistemas não florestais. E o que são exatamente esses NFs, esses ecossistemas não florestais? A gente está falando de biomas super antigos, riquíssimos em vida. Pensa em savanas como o Cerrado, em campos naturais como o Pampa. O problema é que muitas vezes esses lugares são vistos como, sei lá, como terras sem valor ou até degradadas. E aí o que acontece? Viram alvo fácil para a expansão da agricultura. E olha que incrível! Esses ecossistemas formam 4 dos 6 biomas oficiais do Brasil. O Cerrado, por exemplo, é um dos lugares com maior biodiversidade do mundo, um hotspot global. A Caatinga é um centro único de diversidade de plantas. O Pampa tem uma das maiores riquezas de espécies de campos de todo o planeta. E o Pantanal, o Pantanal é reconhecido como uma área selvagem de importância global. Não é pouca coisa. Mas por que eles são tão importantes assim? Bom, o valor desses lugares é imenso. A biodiversidade deles é tão rica quanto a das florestas. Os rios que nascem no Cerrado alimentam 8 das 12 grandes bacias hidrográficas do Brasil. Pensa na importância disso para a água do país. Eles também são a base da pecuária sustentável e, um ponto crucial, guardam uma quantidade de carbono no solo que é comparável à das grandes florestas. E é aqui que a gente chega no coração do problema, a diferença gritante no jeito como a gente trata esses biomas. Vamos ver como essa história se desenrola na prática com dados? Olha só, os números não mentem. Entre 2002 e 2009, o Cerrado perdeu 8,1% da sua vegetação nativa para a agricultura. 8,1%. No mesmíssimo período, a Amazônia perdeu 3,1%. Fazendo a conta, isso significa que a taxa de destruição na savana brasileira foi mais do que o dobro da registrada na floresta mais famosa do mundo. Para medir o tamanho dessa crise, os pesquisadores criaram uma métrica, o Índice de Risco de Conservação, ou IRC. A ideia é bem simples. Ele basicamente divide a porcentagem da área que já foi destruída pela porcentagem da área que está protegida. Ou seja, quanto maior o número, maior o risco. Simples assim. Então vamos ver esse índice na prática. Para o Pampa, lá nos campos do sul do Brasil, o índice é de 15,9. 15,9. É um número absurdamente alto que grita risco extremo. Agora, em contraste, vamos ver o da Amazônia. É de apenas 0,2, risco muito, muito baixo. A diferença entre 15,9 e 0,2 é brutal. E ela escancara o que o estudo define como um viés florestal na conservação brasileira. E este gráfico aqui ilustra o ponto perfeitamente. Ele mostra a porcentagem de cada bioma que tem proteção oficial. A Amazônia tem uma fatia bem grande. O Cerrado, uma fatia bem menor. E o Pampa, o Pampa tem uma fatia minúscula. Fica claro que a proteção é completamente desproporcional. Ok, o cenário é esse. Mas e aí? O que pode ser feito? A parte boa é que a pesquisa não só aponta o problema, ela também propõe uma estratégia bem clara, bem direta, para a gente tentar reverter essa situação. O plano se baseia em 5 passos. Primeiro, criar mais áreas protegidas nesses ecossistemas abertos. Segundo, fazer com que as leis que já existem, como o Código Florestal, valham para todos os biomas, sem exceção. Terceiro, expandir políticas de sucesso, como a moratória da soja, para lugares como o Cerrado. Quarto, incentivar práticas sustentáveis, como a pecuária que já existe nesses campos. E por último, mas super importante, monitorar o desmatamento nesses biomas com a mesma tecnologia e o mesmo rigor que se usa na Amazônia. E a solução para esse problema, na verdade, vai muito além das fronteiras do Brasil.
As implicações são globais. O que está acontecendo do Brasil é, na verdade, um retrato de um problema mundial. É esse esquecimento dos ecossistemas abertos. Savanas, campos, no mundo todo eles estão sendo convertidos num ritmo alarmante e sem receber quase nenhuma atenção. E é exatamente aqui que mora uma oportunidade gigantesca, como destaca essa citação do estudo. Se o Brasil, que já mostrou para o mundo que sabe proteger a Amazônia, pegar essa mesma energia, essa mesma inteligência e aplicar na proteção dos seus outros biomas, o país não vai estar só salvando a própria biodiversidade. Ele vai estar criando um modelo para o mundo inteiro seguir. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Será que a atenção do mundo, que hoje parece tão focada nas árvores, nas florestas, vai conseguir se expandir? Será que vai enxergar a riqueza e a urgência de proteger esses outros mundos? O futuro de paisagens imensas, repletas de vida, depende totalmente dessa mudança de perspectiva.